Ó, tchau pra você. Vai com Deus, filho. Hoje é dia 13 de Desenho. 2021. Dia de Santa Luzia, dos católicos, né? E é aniversário do Sou Livre, 99 Sou anos. levado de cristais. É uma pessoa fantástica. Viu? Gosto dele. Ô Wilson, como é que é seu nome todo? Meu nome todo é Wilson Marcelino da Silva. Marcelino. Marcelino. E a sua companheira? Eunice Rade Silva. É. Ih, eu já conversei. Silva dele, Rade meu. Eu já conversei com Meus gente. irmãos, o Milton, que mora na Formosa. Eu conversei Milton com ele. Rade. Você já viu o vídeo Você dele, entrevistou Ana? já? Aí, ó. Acompanha você, já falei Ele que me te mostrou. acompanho. Eu falei, É pastor mesmo? Ronaldo, nós conhecemos muito. Lá na estação. Estação. Ô Wilson, você é natural de onde? Rifaina, com orgulho. Orgulho? Sou rifainense mesmo. Você tá com quantos anos hoje? Eu estou com 75 anos já completo. Você, irmão seu, quem são seus irmãos? Só tenho uma irmã. Os outros já Faleceram. foram. Não, mas são seus irmãos que São já meus partiram. irmãos. Os mais velhos, conta aí. O mais velho dos meus irmãos é o Luiz, que faleceu lá em Mato Grosso, né? Num acidente. A minha família, eles vieram de Rifaina para Franca. Depois logo foram embora para São Paulo. Eu fiquei aqui. Fui em São Paulo para tentar trabalhar em São Paulo. Não gostei da cidade, do barulho, das coisas. Minhas crianças eram tudo pequenininhas. Você já estava casado? Eu já tinha 4 filhos. Já. Aí eu voltei para Franca de novo. E naquela época, quando eu voltei para Franca, a Francal estava inaugurando em Franca. Aí eu comecei a trabalhar na Francal, entendeu? E a Francal me ajudou muito na minha profissão, né? Trabalhei muito. Dr. José Lancha Filho, que era prefeito. Um grande amigo meu, Américo Piso, esposo da dona Patrícia, né? Sim. Me deu muita força na Francal. Um grande homem, saudoso, né? Uma pessoa que eu estimo muito aqui na Franca. Da Francal. Da Francal. Então, Eu já quero passar para o irmão o seguinte. Eu sou uma pessoa apaixonada por Franca. Franca Sim. mora dentro do meu coração. E eu moro dentro dela há 70 anos. É a minha paixão essa cidade. e você, no seu trabalho como pintura, você... Aqui tem muita coisa de Franca que você Muita. fez. Nossa, muita. Mas vamos voltar lá na família, os outros irmãos seus. Nós éramos em 5, né? 5. Só ficou 2. Que é eu e uma irmã. Eu sei. Os 2 caçulos. Os que faleceram já. É. Como é que é o nome O deles? Arlindo faleceu em São Paulo. E o Luiz faleceu no Mato Grosso. E tem um outro irmão que faleceu, que eu não conheci ele, o irmão Ronaldo. Sim. Foi mordido de cobra, com 12 anos. A cobra mordeu nele e até buscar socorro, meu pai estava com ele no mato, na roça, e até buscar socorro, ele não aguentou e faleceu com 12 anos. E a irmã? A minha irmã, essa minha irmã, ela estudou e foi morar em São Paulo, formou em advocacia, tem um escritório lá em São Paulo e viveu toda a vida dela lá em São Paulo. E até estou esperando ela, que ela vai passar o Natal comigo, né? É a única irmã. É os 2 caçulas que O nome? ficaram. Ana Helena Marcelino, né? Doutora Ana. Uma pessoa formidável. O Marcelino. E o seu pai, o Wilson? Meu pai. O meu nome pai dele? chamava-se Simões, né? Simões. Ele chamava ele de Simão. Trabalhou muito aqui na Franca. Era um homem de cor, certo? Um homem, vamos falar, um pretão, né? Mas muito querido, muito amado pelas pessoas. E a sua mãe? Minha mãe chamava Dona Maria De quê? Italiana. Gaspar. Filha de italiano. Italianíssima. Então o Cruz, como é que chama lá? O meio lá, o moreno com claro. Que claro. deu uma. Eles falam Café assim, com leite. Eles falam assim que sempre desculpa a palavra, o negrão sempre quer uma loira, né? E a minha mãe era uma mulher loira, dos olhos azuis. E meu pai jogou futebol. Meu pai jogou na Francana.
Meu pai foi jogador da Francana há muitos anos atrás. Ele era goleiro. Goleiro. É, O nome Tinha dele mão muito grande. Era. O Wilson, você falou, irmão do seu pai, você conheceu, seus tios? Eu conheci pouco, pastor Ronaldo, porque eu só conheci 2 irmãos dele que já são falecidos, não tive convivência O nome com deles? eles. Eu tive um irmão do meu pai, tio Alfredo, aqui na fazenda Rio Marcelino. Branco, aqui em Viçoina, e o outro tio que eu tive ele também, lá em São Paulo, esse aí eu tive pouca convivência com O ele. nome dele, você lembra? É Alcides. Alcide. E avô? Agora Não conheci você nem- não conheceu nem avô e nem avó. Não conheci. E essa, agora vamos falar da sua esposa, o que é Ele é Rádio? caçulinha. Eita! Irmãos da senhora, você já tem um aí que já foi fisgado Já pelo foi, Memórias era o e Vistas. Milton Rádio. Milton. O Milton Rádio, já conversamos. Mas os outros irmãos? Tem 3 irmãos homens e uma mulher. Os outros faleceram. Dos irmãos. Faleceram. E esse casal, quantos filhos? Nós temos 10 filhos, 5 filhos, 10 netos e 6 6 bisnetos. bisnetos. Puxa. O nome dele, dos filhos, vamos ver se Ó, você... os filhos Ó, é o vamos- Sandro, o Sérgio, a Jaqueline e a Simone. São minhas heranças que o Senhor me deu. Que coisa boa. Né? São minhas heranças. A riqueza que Deus deu a mim, né? E a promessa dele que fez para mim no Salmo 128, ele diz assim: e verás os filhos dos seus filhos. O Senhor me prometeu na palavra dele que eu ia ver os filhos dos meus filhos. E ele me deu uma bênção recalcada, que eu ainda vi os bisnetos. Os bisnetos, parabéns. Onde você conheceu a sua esposa, ô Marcelina? Agora, Essa daqui Na Praça da Estação. na pracinha. você que andava ali, Namoro, namoro lá, Isso. as musiquinhas. Eu estava parado e ela chegou. Eu saí do cinema, fui pra praça. Lá a gente se conhecia. Eu conheci a prima dela, que chegou com ela. E eu tinha aproximadamente uns 17 anos, 18. 17. Ela tinha 17. Aí eu vi ela e falei para minha prima, eu quero falar com ela. E já fazem, que nós conhecem um outro, já fazem 58 anos. 58 anos. Ô Wilson, você é da Assembleia. Sou assembleiano. Como é que você conheceu o Evangelho? Ô, pastor Ronaldo, eu sempre fui interessado na palavra de Deus, toda a vida. Sim. Quando eu era jovem, eu não conhecia igreja, templo, mas eu tinha interesse pela palavra de Deus. Eu, passando em frente à igreja O Brasil para Cristo, e li no tapu da porta da igreja escrito: entre e ouça a palavra de Deus. Naquele momento eu fiz uma crítica, ouvi Deus falar, e Deus não fala assim não. Mas o Espírito Santo falou para mim: entra. E eu falei: não vou entrar aí não, tem muito barulho. O Espírito retornou e me disse: entra. E eu entrei. E ali a palavra entrou no meu coração, nunca mais saiu. Você tinha que idade nessa? Eu tinha mais ou menos 17 anos. Não sei. uns 20 anos e poucos. Mas já era casado? Uns 20 e pouquinhos. E a sua esposa você já era casado, né? Nessa época eu já tinha casado sim, que eu casei com 19 anos. 19 anos. Já era minha esposa. Eu entrei naquela igreja, o Brasil para Cristo. Você lembra do pastor que era João? Eu me lembro que estava naquele culto, até me chamou lá na frente, o pastor que é o patrono, Manuel de Mello, Ah, sim, fundador do Brasil para Cristo. sim. Eu entrei e ele na pregação dele, ele me contou a minha vida toda. E eu fiquei um pouco com medo, sabe, pastor? Eu falei: esse homem sabe tudo de mim. Manuel de Mello. Manuel de Mello. Ele apontou o dedo para mim e falou: vem aqui na frente. Eu fui na frente. E lá eles oraram por mim. E quando eu falo isso, eu me sinto Emociona. muito emocionado. Eu sinto muito alegre, porque a palavra de Deus entrou na minha vida. Estou muito feliz de servir a Hoje Jesus. nunca saiu. Aí você depois passou para a Assembleia. que você- sim. Aí você... Assim, eu vou falar minha parte transitória para a É. Assembleia, que a minha mulher foi convidada para ir na Assembleia de Deus. Sim.
E então eu uma vez fui buscar lá na porta da igreja, eu não entrei. E quando eu fui buscar o culto, demorou um pouquinho. Tem gente que acha ruim que o culto demora, né? Mas naquele dia foi proposital, né? Foi para mim ficar ali esperando. E eu ouvi aquelas palavras gostosas e entrei, esperando ela. Estou lá até hoje. Agora, que igreja que foi da Assembleia de Deus? Ali da... Antônio Bernardos Pinto, a rua Antônio Bernardos Pinto. Antiga sede da Assembleia, 2662, Vila Chico Júlio. O pastor era que... Qual pastor da época? Pastor Juvenal Soares. Juvenal Soares. Juvenal. Morei lá 7 dias para 7 anos. Luiz Marcelino. No fundo da igreja. Eu e ela, eu criei meus filhos no fundo da igreja sede. 7 dias para 7 anos. Fiquei 7 anos. Zeladora da igreja. Zeladores da igreja. Que coisa, Wilson, que história mais linda. O pastor Juvenal vai ver isso. Sim, ele está com 100 anos. Eu amo aquele pastor. E eu mando as mensagens para ele. Ele é meu pastor. Quando eu converti, ele era pastor. Ele era jovem, ou seja, jovem, que coisa. Falava alto. Cantava, né? Alto cantava. Gostava do ar livre, né? Ar livre. Inclusive, eu fiz muito ar livre pelas praças de Franca, Sabino Loureiro, Conceição, né, que é a Praça do Central. Fiz ar livre em todos os lugares. Trabalhei com o pastor Justino no rádio, Rádio Difusora, Rádio Imperador, na parte de evangelismo. Você tem procedência, que o pastor Juvenal, a força dele era a praça, né? Sim. A rua, né? As ruas. Ruas. Pregar o evangelho. Depois veio o pastor Santana. Pastor Santana é Antônio Silva Santana, meu estimado também, gosto demais dele. Moreno. Uma pessoa muito inteligente. Trabalhei com ele muitos anos, né? E eu fiz esse campo de evangelismo na cidade de Franca. E fora também, trabalhei em muitos outros lugares pregando a palavra de Deus. E hoje eu prego a palavra de Deus na minha casa também. Eu tenho culto todos os dias à noite. Todos os dias. Nós não vamos no templo. E tem 3 horas da tarde, a oração da tarde. Eu e ela. Ô Wilson, que emoção, rapaz, registrar uma história tão bonita dessa. Exatamente. Está aqui minha esposa que trabalha junto comigo na oração. Que coisa boa. Agora vamos voltar um pouquinho aqui, tomar um outro rumo. O seu trabalho, letreiro, como é que você aprendeu a desenvolver isso? Pastor Ronaldo, eu sempre tive vocação. Você pintava o set de primeiro? Eu pintava e bordava, né? Pintava o set. Eu sempre tive vocação para arte, né? Fazer alguma coisa diferente. E eu conheci minha esposa, não sei se o irmão sabe, acho que não. Ela gostava de fazer desenho. Letras góticas. Na capa dos estudantes, das pastas deles, eles traziam para mim fazer letra gótica. Ela já era escritora, calígrafa. Calígrafa. Você falou assim, me veio à mente o professor José Ferreira Barbosa. Calígrafa. E eu fui na casa dela com um namorado dela e vi alguma coisa dela, me interessei. E ela estudava no Instituto Universal Brasileiro. Por correspondência. Aí eu falei, vou entrar nesse mundo aí. E comecei a entrar nesse mundo dela e fui gostando. E fui me dedicando à pintura, né? E passei a ser um letrista. Agora eu vou perguntar para ela, como é que ela descobriu essas coisas bonitas? Eu sempre gostei da caligrafia. Quem é que foi a professora primária da senhora? A minha professora era de fazenda, porque eu vim da fazenda com 15 anos. Que fazenda que era? Os Monteiros, Militão Monteiro, Baguaçu. A senhora morou lá na fazenda Baguaçu? Nasci lá, meus irmãos, alguns nasceram lá. Eu tenho a história da fazenda lá. Eu vou mandar para você, viu? Com 15 anos. Com 15 anos. É a Fazenda Baguaçu. Como que chamava? Posso entrar no... Não, espera só um pouquinho. Qual que era o nome da professora da senhora? Porque isso aí tem um veio, né? Uma professora que tem uma letra bonita, uma caligrafia, né? Bonita. Certamente, eu me lembro de uma que chamava Maria José, do 1º ano, do 2º ano era Zuleika, ela tinha um sobrenome estrangeiro, eu não me lembro. Zuleika. Foram as 2 professoras que eu tive, porque eu estudei só até a 3ª série lá. Lá no Baguaçu? Isso. Tem uma história tão bonita lá naquela fazenda, né? Muito lindo. E não tem retorno, né? Você chegou lá, não tem saída, você tem que voltar para... Eu vim com 15 anos. Pedregulho. Me parece que o senhor, pastor,
entrevistou um moço assim, por nome de Nelsinho. Nelsinho, o Eu- zelador lá, Eu mora estou lá. dizendo que eu acompanho Ah, você isso aí. no Face aí. É, e tem uma história bonita da senhora que agora é proprietária lá, recém, Que perdeu o esposo. que perdeu o esposo. Ele trabalhava como marceneiro Conheço em ela. Ribeirão Preto. lá. Conheço ela. Olha que coisa boa. Vou voltar aqui. Aí você desenvolveu o trabalho de pintor. Desenvolvi na arte de pintura. Ah, você fazia e faz faixa, Trabalhava quadro. Bases, trabalhei. pras lojas. Trabalhei quase todas as lojas de Franca. Trabalhei na Feltrin, Pernambucana, Buri, todas quase lojas grandes de Franca eu trabalhei. Supermercados, Graneiro, Dário, todos eles eu Ô trabalhei. Wilson, me veio aqui a memória que ali tinha, nas lojas, tinha umas bancas, e nas bancas tinha uma placa. Você fazia aquelas placas? Cartazes, Eu era né? cartazista. Das lojas, Eu era né? cartazista. Foi muito tempo. Eu trabalhei muito na arte do cartaz também, fiz muito, né? Muito, em muitas lojas. Muito trabalho. Campanha política. Campanha política, muro você fez? Murai pro Belão, em Restinga. Restinga. Trabalhei pro Almir, em Jericoara. E vários políticos eu trabalhei para eles. Aqui em Franca mesmo. Agora, e pintura de casa, você só Não, fez para pintura- despesa pintura só? de casa eu Ou não não? entrei nessa área não. Você só? Não. Agora, quadros Quadro eu faço alguma casinha na beira d'água. na beira d'água? Uma casinha na beira do rio. O rio, tem água no rio lá? Um tem- riozinho, assim, eu gosto as bastante. palmeiras, Inclusive, os coqueiros. Eu tenho um painel no fundo da minha casa, que tá lá. É. Eu usei a parede do vizinho, com permissão dele, eu e ela, e a minha filha, desenhamos lá uma fazenda. Um rio, né? Então você tem uma fazenda aí dentro da sua casa? Tem lá, tá lá na Vamos tirar parede. foto depois. Quem chega assim vê o painel. A parede toda. Isso eu fiz em homenagem a ela, porque ela foi nascida e criada em Eu fazenda. pintava quadros também. Pintava Os quadros. meus quadros foram desviados, nunca mais eu vi isso. O nome dela Eunice. Dona Eunice. Eunice Rádio. Eunice Rádio. Ô, Dona Eunice, aí eu lembrou agora da mulher do Souza, mãe da Roseli, a Dona Eunice. Pano de prato a senhora fez ou não? Pintava pano de prato? Não foi a minha filha gosta, eu não. Pintura de tecido assim, não. tecido. Nunca foi meu fraco, né? Ô, Wilson, eu queria que você marcasse agora pra gente uma coisa que marcou. Você já falou da sua conversão, a mudança do evangelho, casamento. Alguma coisa que você lembra assim, você fala assim, isso aí mudou o rumo da minha vida. Sim. O rumo da minha vida, Sim, do meu pastor. rumo. Sim, pastor, eu tenho sim. Inclusive eu tenho muita saudade da minha família, né? Que foi Certo. embora. Mas o que mudou muito a minha vida, que eu repito a dizer, foi o Evangelho, pastor. Foi eu ter me convertido, aceitado Jesus na minha vida, porque eu não falei para o irmão, antes de eu me converter, eu era simpatizante do catolicismo, mas não frequentava, né? Não frequentava, Certo. não. Mas o Senhor Jesus me transformou e me deu um novo pensamento espiritual. E outra coisa que marcou muito a minha vida mesmo foi a minha companheira, que me segurou junto dela, me ajudou muito. Né? Amarrou a sua história com a história dela. Nos momentos Os dois. meus de luta, como diz, a mulher sábia edifica a Olá. casa. E ela usou de sabedoria. Quando eu estava na minha onda baixa da vida, que geralmente, Tinha apoio. quando eu estava lá embaixo, quase chegando lá no fundo do poço, ela vinha com o braço dela e me levantava. Então eu devo um pouco da minha história a ela. Os filhos todos também. filhos são meus têm companheiros, pastor. companheiro. O senhor chegou A aqui agora, o riqueza, senhor viu como estava a minha Todos. casa? Não tem dissensão. Meus filhos são meus entre eles. companheiros, estão todos na igreja, todos servem a Deus. Que coisa boa. Serve o Senhor. É uma riqueza. É como diz a palavra, ensina Ô a mim, irmão, aos seus nós vamos filhos. interromper essa conversa para nós agradecer aqui na rua onde nós estamos conversando, em frente à sua casa, a Deus.
para tributar glória e louvor a Deus e dizer que Deus, a família e o trabalho. Deus me deu essa casa, viu? A bênção de você conhecer a Deus, ter uma família que tem uma casa e ter o trabalho. Abençoado. Quem vai fazer essa oração é a dona Eunice. Agradeça a Deus, nós vamos fazer a oração. Você faz oração para mim? Eu estou nervosa, O senhor quer... Pode orar, pode orar. Senhor amado Deus, querido Sim. Pai, louvamos e bendizemos o santíssimo nome do Senhor. Sim, Porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória de nossos lábios, de nosso coração. Estou grato ao Senhor de estar aqui junto a este servo do Senhor, Amém, que veio fazer comigo uma palestra, Senhor, Amém. falando dos benefícios que o Senhor tem feito por todos nós. Nós agradecemos a Ti, em nome santo do Senhor Jesus, por tudo que nos tens concedido. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ô, irmão, foi tão emocionante esse momento, tá tão gostoso, certo? E que a gente não... Agora nós vamos andar um pouco. Vamos falar de pastor Bolsanu. Amigão, trabalhamos junto na obra. Pastor Justino. Justino, meu companheiro de rádio, De rádio, né? 14 anos no rádio. Meu pai. Pastor Justino, né? O outro irmão, o Matias, né? Que era o companheiro do... Pastor, se eu for falar o nome deles, eu nunca tive uma divergência com pastores. Sim. Eu amo todos. Quer ver um pastor que eu amo muito? Isaac, que é o presidente da Assembleia de Deus. Você viu o Isaac novinho. Um homem sábio, É. um homem querido. Inclusive, ele teve a eleição agora, novamente, 4 em 4 anos tem que ter. Olha, ele não teve concorrência, porque ele é um homem querido da cidade. É. Grande homem. Sábio, né? Grande Eu homem de conheci o pastor Isaac lá na Santa Cruz, depois lá no... Né? Tem muita consideração no Josinei também. O Josinei. Mas nós não falamos ainda, tem mais alguns pastores. A gente gosta, a gente admirava muito. O pastor Catita, que é o velho, né? Alcindo Catita. Companheirão, um homem muito bom. Gostei demais, gostava muito dele. Família. Ele era pequeno só na altura, né? Da estatura, mas era grande em tudo. Um homem pequeno, mas um grande homem. Grande coração, amigo. Grande coração. Eu estimo todos esses irmãos, pastor. Como eu disse, eu repito, eu nunca tive a divergência com pastores. Eu estou no ministério do Senhor já faz 51 anos que eu me converti. E eu e a minha esposa oramos na oração da tarde, das 3 horas. Nós oramos por todos os pastores, Todos inclusive eles. o senhor está no meio. Tá. Obrigado. Por ser pastor. Obrigado. Todos os dias. Todos eles estão nas nossas orações. Então, eu vou dizer para vocês que eu tenho recebido muita força, muita graça, que eu sei que tem um grupo orando para a São os gente. ministros, né? Os ministros, Pessoas obrigado. orando pra gente, né? Nós falamos aqui, mas não falamos de uma pessoa que eu queria que marcou muito a nossa vida aqui. A irmã Lourdes do pastor Santana. Que mulher de oração. Minha mulher tem Minha amada, pastora. Pastora. companheiríssima. Ela não é pastora, ela considerava, porque era mulher pastora. Não, Ajudou sinceramente. muita gente. Uma pessoa muito, muito amada. Muito especial. Depois veio o pastor Perosini e o pastor Edinho. O pastor Edinho é um amigão, viu, irmão? Ele tá em Campinas. Aquele homem, eu estimava muito, estimo, né? Que ele tá A vivo. irmã Antônia, né, que é a Irmã esposa. Johnny, né? É. Irmã Johnny. Johnny. O filho dela, o Adriano, menino, rapazinho, dei muita força para ele, ajudei assim, quando ele era jovenzinho. Eu trabalhava com juventude na sede, eu levava eles no rádio, fazia evangelismo de rua, eles iam comigo. Pessoas que a gente Marca, não esquece. né? Não esquece. Marcos, o Valdir, você está falando aqui daqueles congressos que tinha no início, né, do Evangelho, ali da Assembleia de Deus, Comadef, né? Comadef. Que você foi irmão Lazinho, né? Lazinho da Veiga? Da Veiga. Aí tem Ribeirão Preto, né? Não, São Carlos. São Carlos? São Carlos. Ele é vice-presidente do campo lá. Ele foi para São Carlos? Foi para São Carlos, então. Lazinho muito, da né? Veiga. Ele era meio... A gente ficava meio receoso que ele podia mandar prender a gente, né? Ele era envolvido aí no sistema de polícia? Polícia. Era um coração Muito boa, grande. viu? Eu conheci os parentes de todos lá em Cássia. De Cássia. Vamos voltar um pouquinho. Quando você morou em Rifaina,
você teve um problema do acidente do seu irmão com cobra, e ali tinha um farmacêutico chamado João Borges. Ele tinha uma família grande e eles frequentavam a igreja metodista, que tinha uma igreja metodista, um templozinho. Você chegou a conhecer Não, algum? pastor Lá Ronaldo, em Rifaina. eu não me lembro, porque eu vim de Rifaina para Franca, muito criança. Muito grande. Então você não lembra da usina lá, da construção? Depois que Não, estava lembro construindo. que eu vou, depois de já Voltar. jovem, que a casa que o meu pai morava ficou dentro da água, né? Dentro da água, A lá. água tomou Na conta. praia ali. Eu falo para o senhor, porque eu amo Franca, eu vim de Rifaina, eu tinha 5 anos. Eu Certo. tenho 75, faz 70 anos que eu estou dentro de Franca. Mas eu conheço Rifaina muito, O né? seu pai trabalhava com o que lá em Rifaina? Meu Ou pai- não? Porque ali tinha muita Olaria, né? Meu Tijolo. meu pai trabalhava assim. A Mogiana, você chegou a andar na Mogiana, não? Muito, muito. Assim, Andei Pedregulho, muito de só de Mogiana. Muito. Ela tá falando assim porque ela morava em Baguaçu, via de Pedregulho, a Franca Mogiana. fazia a chave da Taquara, tinha uma outra paradinha lá, Cristais Paulista, que era. Você não lembra daquele, o nome de Guapuã? Guapuã, Cristais Paulista. Aquela, A senhora não é velha igual eu sou Olívio, mas tem história, né? Eu sou Olívio, está com 99 anos, nós temos que fazer uma homenagem aqui àquele bicicleteiro, Aquele é muito bom. vendedor de gás, calheiro. Ele fez de tudo e deixou a história, tá com 99 anos deixando. Naquela época, pastor Hoje já não. Ronaldo, que a gente ia em Pedregulho com ela, a Sim. gente era jovenzinho, né? Noivinho. E naquela época surgiu uma camisa que chamava Volta ao Mundo. Do meu tempo. Eu comprei uma camisa 60. dessa com todo orgulho. Aquilo era bom para lavadeira, ele lavava e colocava lá e... Eu me achava muito dentro daquela camisa. E fui em Pedregulho e a Maria Fumaça jogando fogo. Adivinha onde caiu o fogo? Eita, na Na camisa. Ai, É tempos bons, né, pastor? tempos bons, eu usei. Cara. Volta ao mundo, eles achavam porque você lavava, pendurava ali, secava, você já estava precisava dela. passar. Não tinha, precisava de passar. E de primeiro eram como é que chama? De algodão, né? Que as camisas tinham que passar. Tinha aquelas dificuldades. Pastor, voltando à palavra de É. Deus, eu nasci em Rifaina, Sim. fisicamente, e fui batizado nas águas nos rios de Na Rifaina. praia de Rifaina. De Eu Rifaina. e ela. Nós fomos Quando eu fui batizados. batizado no ano de 1970, né? 2 filhos só. 70, se eu não me engano. Águas do Rio Grande. Eu Na me prainha batizei do Rio. naquela água lá, de Rifaina. Então eu nasci lá 2 vezes. Sim. Nasci fisicamente, É. espiritualmente. E preguei Nasceu muita das palavra de águas, Deus é. em Rifaina com o pastor Antônio Mendonça. Antônio Mendonça. Você usou uma expressão no início, porque eu fiquei atento. Antes do pastor Juvenal tinha o pastor Marcelino, né? Ou não? Como é que chamava? Ficou pouco tempo aqui. Ele fez. Não, o pastor Marcelino, o pastor Ronaldo, ele era o presidente de Santo André, né? André. Santo André, depois que veio. Nós éramos filiados a Santo André na época. Na época. Antes do pastor Juvenal, passou por aqui o pastor Domingos. Os Domingos. Né, Domingos, é o meu amigo, Passou conheci. por aqui um homem de Deus, Um homem de pegava Deus. a bicicletinha dele igual o Juvenal e ia fazer visita. Olha, veja bem, pastor Juvenal e o pastor Domingo, aquela bicicletinha deles, eles visitavam os irmãos em todos os lugares. dias, todos os lugares, com aquela bicicletinha. Eu ficava muito feliz. Eu fui criado num mundo de simplicidade Você lembra espiritual. do pastor Juvenal colocando vidro? Isso, Vidraceiro, vidraceiro. trabalhando. Vidraceiro, inclusive a minha casa foi ele que colocou. E ele ia trabalhando, ia cantando, e entrando dentro das casas dos aí, e testemunhando, Um homem e dando estimado. as gargalhadas dele, a alegria, a família bonita, né? Acontece com que o pastor Juvenal, hoje com a idade dele, 100 anos, né? 100 anos. Eu acredito que vai acontecer com o irmão também. Será? Porque o irmão Ronaldo Sattler Mas eu não é tenho. muito considerado na Franca, meu Não, Deus. mas eu não estou andando.
Ô irmão, mas que coisa boa a gente conversar e recordar. A vida, fala pra mim. A vida é uma emoção, é um dom de Deus, A vida é uma coisa linda, um desafio. quem souber viver, vai viver sorrindo e feliz. Certo. Porque a vida é felicidade e alegria. Quem vive, não vive triste, vive alegre. Porque é o dom de Deus, que o irmão disse, né? Ô Wilson, olha que a coisa mais linda que tem é que você descobrir a vida. Quando você descobre a vida, a luz que se recebe é da vida, que é Jesus que é a vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade E a vida. Na hora que você encontra com Jesus, tudo passa a ter sentido, passa né? a ter sentido. A luta, o trabalho, a derrota, a vitória, tudo tem sentido na vida, né? Ele é tudo, né? Tudo, né? Ele é tudo em nossa vida, tudo. Ele é o princípio, ele é o fim, né? Jesus é o que nos dá o gozo de viver. De viver. De viver. A graça de Deus, ela inunda a alma da gente. Quem tem Jesus tem Tem tudo. tudo. Né? Olha que coisa boa. Dona Eunice, eu sempre falava de Eunice, eu acho que a palavra é doce. O que significa? Eunice. Posso responder para você? Pode. A mãe de Timóteo. A mãe de Eunice Lloyd, né? Mas ela tem um... A Lloyd é a avó, né? A avó. Significado eu não estou lembrando. Mas ela tem, eu acho que tem um nome muito bonito, muito doce, né? De Doce? pessoa, doce, pessoa agradável, né? Sim. Pessoa simpática, né? É a mãe de Timóteo. A mãe de Timóteo, Eunice e Lloyd. Lloyd é a avó. A avó. Fala pra mim, um pouco, agora nós falamos muito, esse trabalho que a senhora faz de oração em casa, que coisa bonita, é um refúgio. Muitas bênçãos do Senhor eu tenho recebido através dessas orações. Muitas bênçãos, incontáveis bênçãos do Senhor. Entre mim e minha família, meus agregados, amigos também, que a gente ora por amigos também. Só recebi vitória, graças a Deus. E vamos continuar até quando tiver forças, né? Até o Senhor Jesus voltar. Que coisa boa. A gente olha aqui, e eu quero até realçar isto, porque a família tem que ter um lugar de encontro e de abastecer a alma, né? E quando tem uma casa que tem uma mãe, uma esposa, uma avó, uma bisavó que ora, a gente fala assim, muito é uma expressão meia roceira, o esteio. O esteio da família, né? O esteio da casa, né? Da família. Nós já levantamos de manhã, já na oração. E ela. E aí vai corrente o dia. Às vezes chega pessoas aqui, oramos junto com eles. Aqui vem muita gente pedir oração, pastor. Que coisa boa. Muitos. Com essa Covid que teve aí, que atingiu muito a cidade, vieram muitas pessoas aqui pedir oração. E nós oramos. Então agora 3 horas da tarde, que é a hora nona, né? A hora que João e Pedro e João foram ao templo, né? É às 3 horas da tarde, que é a hora da oração. Nós estamos lá na oração. Eu e ela, buscando o Senhor. Que coisa bonita, bonita. Eu estou ouvindo aqui, tem umas aves aqui que elas fazem parte desse vídeo. Cantando bonito, sabiá. Nós cantamos dele lá no fundo. É mesmo? Ela não é, eu vi aqui, não é daquela laranjeira, não, é parda, né? Ou não? Que tem uma sabiá laranjeira. Tem a laranjeira que canta muito, né? Canta muito. Canta. Eu vi aqui. Esses aí são os levitas da natureza. Os levitas da natureza. Louvam o Senhor. Ô, gente, eu vou até limpar meu cabelo aqui, que eu quero estar aqui. Aí, ó, dificilmente eu participo assim, mas hoje eu quero fazer questão de estar aqui, porque o Wilson é um amigo da gente há muito tempo, companheiro, e a gente admira. Hoje eu fui perceber a riqueza desta família. O segredo eu já sabia, né? O Evangelho, mas a conhecer a beleza dessas pessoas. Parabéns, Wilson. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe muito. Amém. Agora você vai falar para mim o nome dos seus bisnetos.
Meus bisnetos. Não sei se você está vendo aqui, Os branqueou tudo, né? branqueou tudo isso. Mas graças a Deus o Senhor tem me conservado a memória. Os meus bisnetos, eu tenho... Vai marcando no dedo aí, vai eu marcando tenho, aqui. eu tenho um bisneto que leva meu nome, Wilson. Wilson. E tem Wilson. irmãs... Por que eu estou chamando você de Valdir? É o Wilson mesmo. É o Wilson. E tem a irmã dele que chama Alice. E tem uma garota que chama Heloísa. E tem uma outra garota que chama Lívia. E tem um outro garoto que chama Arthur. E tem um outro que chama Heitor. Heitor. Que é neto do pastor Anderson, da Assembleia de Deus, lá do Luísa, Fé para Vencer. O filho do pastor lá é casado com a minha neta. Que coisa. E as suas netas, os netos e netas? Eu comecei lá no Os meus bisneto. netos, eu tenho, a minha neta mais velha é a Michele, que ela já está com 31, 32 anos, né? Por aí. É a Michele, a Milene, né? A Luísa, a Nayara, e tem também a Caroline, né? Carolina. Eu tenho o Igor, eu tenho o André, né? Aí você está vendo que eu tenho que buscar recursos, né? Que são 10, né? Então eu tenho um bocado de neto aí. Tem o Caio, né? O Rafael, o Gabriel. Cairo. Então, tem vários netos, é 10. Eu tenho só 2 netos. Uma neta, a Rafaela. Você tem aí, Rafaela. Tem. E tem o Arthur, que é o meu neto. O Arthur é meu bisneto. Seu bisneto. Bisneto. Que coisa Então, boa. Eu tenho vários. Todos são meus amigos. Vem ver o vô. Inclusive eu até tenho um neto agora que ele está fazendo a escolinha de polícia lá em São Paulo. Ele decidiu ser polícia. Coisa boa. É o Gabriel, né? Gabriel. É verdade. Estamos bem estruturados familiarmente. Eu ainda falei hoje para minha mulher, minha esposa, né? Na intimidade, mulher. Meus filhos não me dão trabalho. Nunca. Eles são muito bons para mim. São meus amigos, meus companheiros. A minha esposa está aqui confirmando. Eu nunca bati em filho. Você não está beliscando ela, não? Você não está beliscando ela, não? Para confirmar? Eu nunca bati em filho meu. Deus sabe de todas as coisas. Tô brincando. Eu sempre aconselhei eles. Inclusive, como eu disse, eles estão todos na igreja. Parabéns. Todos na Ô presença Wilson, de mas que Deus. coisa boa a gente estar aqui registrando. Eu sei que você vai levar a câmera lá dentro, lá e depois você vai filmar aquele painel e eu não vou descer. Mas aqui é a rua, como que chama essa rua aqui? O Irênio Greco, Você sabe quem foi Irênio Grego? o presbiteriano, né? O presbítero da igreja. Presbítero. É o pai da dona Laura. Olha, Entendeu? olha o privilégio meu. O sogro do professor José Ferreira Barbosa, um grande calígrafo e grande professor. também? Ele que fazia os diplomas da Faculdade de Direito, Faculdade de só, Economia. onde que nós estamos, O meu diploma foi ele que fez Olha, lá. nós estamos. A Rua Irênio Grego. Sou Irênio da Grego. presbiteriana, né? É presbiteriana e é um dos fundadores lá do início. Eu tenho um livro que tem fotos dele quando eles foram a São João da Boa Vista na ordenação do reverendo Júlio Andrade Ferreira em 1937. Eles foram de carro lá, uma comitiva de Franca, lá em São João da Boa Vista, para a ordenação de um pastor que já morreu e é o historiador da Igreja Presbiteriana do Brasil, reverendo Júlio. E ele chegou aqui em Franca como seminarista, licenciado, e ele ficou muito conhecido como Sr. Júlio, depois é professor Júlio, né? E ele que começou a construção do templo lá da igreja a Central. E comprou os terrenos lá na época dele, e da família que deu muito apoio, Fazenda Jaborandi, que era da dona Lígia Borges Duval. E ele ficou morando na casa de pensão, numa pensão da dona Lígia, da dona Filipina, e depois veio o casamento, morou 11 anos em Franca e foi para Campinas, ser professor do seminário.
Uma outra pessoa também que eu conheci, assim, cheguei a ter o privilégio de conhecer, foi o reverendo Nicanor. O reverendo Nicanor é Muito fantástico, deixou uma história tão rica. Deixou um legado aí muito grande, né? O reverendo Júlio, quando ele saiu de Franca, tinha 22 pontos de pregação em fazendas. Em fazendas. E hoje eu tenho conversado com pessoas de fazenda, conheceram o Evangelho através dos cultos de fazenda do reverendo Júlio Andrade Ferreira. Aqui, São José da Bela Vista, Boqueirão, muitas fazendas aqui. E ele ia de ônibus ou ia... não tinha carro na época, nem nada. Né? Era assim, e eram corajosos mesmo, né? Corajosos. Ficavam lá. Ô Wilson, muito obrigado. Eu fiquei tão feliz. Hoje é um dia muito bonito pra gente. Muito obrigado. Nós estamos agradecidos. Estou feliz. E a minha preocupação, Wilson, é de resgatar essa história com a voz. Olha que coisa linda esse registro que nós fizemos. Muitas pessoas a gente conhece e não conhece na profundidade, lá no início da caminhada. E tem muita gente que acha que é tudo fácil, né? A caminhada você tem que ter propósito, objetivo, e você não pode desviar. Não pode. E ficar firme, e Deus vai abençoando. Então, pastor, quando a pessoa tem a chamada de Deus na vida dele, eu sempre prego isso. Ainda que ele caia, mas o Senhor o levantará. Eu levanto. Eu tenho muita preocupação com as pessoas que afastaram da igreja. Minha mulher sabe disso. Eu oro por eles. Oro muito, porque, irmão, muitas pessoas, eles têm vontade de voltar para servir a Deus. Elas ficam meio inibidas. Mas eles pensam. Ô Wilson, muito bom. Foi muito bom mesmo. Deus abençoe. Muito obrigado. Eu tenho também uma família minha, graças a Deus, só tenho 2 filhos, né? Amém. Um é médico, ortopedista em Pirassununga. Outro é professor de educação física, mas trabalha em fazenda, fazendo irrigação de água aí. E a filha dele, que já está com 20 anos, está fazendo o 3º ano de medicina em Araraquara. A minha neta. Então eu já fosse aqui, se Deus quiser, daqui um tempinho, eu sou pai de médico e avô de médico. Avô de médico. Aí, ó, já pensou? Eu falo assim, você está preparando para ficar velho, né? Presente de Deus, né? Hoje elas foram, a minha esposa e ela, em Araraquara. Está fechando um ano lá no 3º ano. Não, está a metade do 3º ano. O ano que vem, nessa época, já está no 4º ano. Sexta-feira eu fiz uma viagem tão bonita, levando a Marina e o João. A Marina da Rose, ela está viajando nessa hora, deve estar viajando para o Iraque. Olha só. No alto aí, nos aviões aí. Ela foi com o esposo, que eles já tiveram uma experiência no Líbano, da Rose, do Zezinho Ponce, lá você conhece a minha cunhada? O Ponce eu conheço. É o Zezinho. E ela é missionária, bióloga, e Olha só que bênção. ficou um tempo no Líbano, uns 3 anos, e agora ficou aqui em Franca um tempo, refazendo, e começou a jornada dela para ficar mais 2 ou 3 anos no Iraque, como missionária. Então as pessoas têm uma sina, né? Eles falam sina, é como se fosse uma sorte. A gente chama de vocação, né? É um chamado. É só Deus para explicar essas coisas. É uma missionária nata. Nasceu, chamou. Nasceu para ser missionária. Pastor, eu trabalhei muito com evangelismo. Eu estava falando aqui da minha viagem, só para que sexta-feira nós levamos a minha esposa e eu. Eu levei as malas dentro desse carro, sem cadeira de roda, vimos até no aeroporto, certo? Com o João, que foi aqui, irmã, e a Meire, a minha esposa, levou. A Meire não, a minha neta, com 20 anos, levou a Marina, e depois nós voltamos no outro carro e eu no meu carro, vazio, né? Foi uma emoção da gente poder ajudar alguém que está fazendo o trabalho, é claro, Deus, né? e vendo essa variedade de pessoas que têm essa missão. Eu, na minha família, estão na igreja, meus filhos, mas não tem nenhum pastor,
certo. Mas eu sou de família de pastores, né? O Sattler tem mais de 200 e tantos pastores na família. É grande, né? É grande. Só no coisa, eu vou deixar uma memória da minha igreja lá de 100 anos. Eu vou deixar até aqui, ó. A minha igreja, eu vou mostrar aqui, que vai ter que sair. Ô Geraldo, aqui, ó, eu estou distribuindo para meus amigos aqui. Eles não conhecem Larginho, mas ficam conhecendo a nossa família aqui, ó. Só aí 33 pastores dessa igreja, 5 Sattler. 5 ou 4, né? Da família Sattler, muito antigo, 100 anos de igreja. Eu estou recebendo esse panfleto aqui do pastor Ronaldo, de 100 anos, né, da igreja lá de Larginha presbiteriana. Há pouco tempo eu recebi uma Bíblia de presente dos 50 anos da Igreja Batista de Franca. De Franca. O irmão de lá da igreja me presenteou com uma Bíblia aqui na minha casa. Eu fico feliz porque eu não tenho a diversidade de ministério. Eu sou assembleiano, sou presbiteriano, sou metodista. Você é um cristão. Então, eu sou cristão. Aí nós não falamos aqui de uma pessoa que é fantástica, eu já tirei muita história, é o pastor Décio Freitas Gomes, que é um pastor que trabalhou no Amazonas. É Batista. 90 e tantos anos. Inclusive foi na Igreja Batista, foi lá que eu conheci Luiz de Carvalho. Luiz de Carvalho. Na Igreja que ele era da Igreja Batista, né? E depois foi na Casa da Bíblia, né? Casa da Bíblia, certo? Que ele veio aqui. Valeu, gente, muito obrigado. Valeu. Feliz, Nós viu? Muito obrigado. Pela atenção. Muito bom. Então, eu estou entrando aqui na minha residência para mostrar para vocês onde é que eu resido. Então, gente, eu estava conversando com o pastor Ronaldo, agora Sattler, uma pessoa muitíssima de minha consideração, e ele pediu para mim focar aqui onde eu moro, onde eu descanso, o lugar que Deus preparou para mim. Então, olha aí, veja bem, aqui é o meu lugar onde eu vivo. Ali, esse lugar ali onde eu estou focalizando agora, é onde eu faço a oração das 3 horas da tarde. Eu e minha companheira, nós fazemos oração nesse lugar todos os dias, às 3 horas da tarde. E aqui é as plantas da minha esposa, né? O jardim dela. Pode caminhar aí, Té, que eu estou mostrando aqui. Esse é um painel que a gente desenhou para mostrar para a família, deixar como lembrança aí, né? Que o dia que a gente partir, eles vão olhar esse painel e jamais vai esquecer de nós, não é verdade? Então, gente, ali está minha companheira, minha esposa, né? Está ali toda sorridente. Vou mostrar mais para cá um pouquinho. Tem uns lembretes aqui para os visitantes quando chegar na minha casa. Aqui nessa plaqueta está escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ali está escrito: para Deus nada é impossível. E aquilo que é importante na minha e na sua vida. Olha aqui, Jesus é o caminho. Então isso aqui é o meu lar, onde eu convivo, viu? Um prazer mostrar para vocês que a gente se sente muito feliz em ter esta oportunidade de mostrar para vocês, viu? Muito obrigado.